Boa noite, está no ar mais uma edição do Jornal Entrevista. Eu sou Carlos Rafael e hoje falaremos sobre depressão. Depois de dor lombar, a depressão é a segunda maior causa de incapacitação no mundo. Considerado um dos maiores problemas de saúde pública, especula-se que nos próximos 20 anos, a proporção de casos de depressão irá superar doenças cardíacas e câncer. Hoje conversamos com Fernando Savaglia, psicanalista formado na Sociedade Paulista de Psicanálise e professor na mesma instituição. Ele falará sobre os expressivos números de suicídio, uma das maiores consequências da depressão. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a sua presença. Fernando, é bom a gente começar tentando definir o que é de fato a depressão. Como identificar um quadro depressivo? Depressão é uma patologia do humor que geralmente vem acompanhada de uma alteração no processo bioquímico do cérebro. Ela causa principais sintomas, né? Uma tristeza muito grande, uma desesperança, vazio existencial e uma sensação muito forte de desamparo. Mas tem vários tipos de depressão, tá? Tem que tomar um cuidado que... Tem uma certa... Sim, tem níveis e... Tem. Mas, por exemplo, você tem a depressão... Essa que a gente conhece, que incapacita o sujeito de levantar da cama, por exemplo, né? Certo. Parece que o sujeito, para chegar no banheiro, para abrir a válvula do chuveiro, para tomar banho, parece que aquilo dói. O cara quase não consegue fazer pequenas coisas do dia a dia. Essa é a chamada depressão maior, que o principal sintoma é essa tristeza, assim, sufocante, assim. Mas você tem outros tipos. Você tem depressão atípica, que é uma depressão onde o principal sintoma não é a tristeza. Pode ser irritação, pode ser tédio, tá? E por aí vai, tem uma série de tipos de... Tem alguma ligação relacionado à genética? Pode ter. Um dos fatores que pode causar depressão é os genes, né? Por exemplo, uma mãe depressiva pode gerar um filho que geneticamente tem essa propensão. Mas não só geneticamente, também psiquicamente. Uma mãe depressiva geralmente vai criar um filho depressivo. Tá? Agora, existem formas para se tratar depressão? Tem, inúmeras. Hoje em dia você tem os psicofármacos, que são cada vez mais potentes, né? Fora um número absurdo de psicofármacos, quer dizer, é difícil dizer que pelo menos um não vai conseguir te ajudar de alguma maneira. Você tem até a terapia de eletrochoque que voltou e hoje em dia ela não causa aqueles rebotes que causava antigamente. Eletrochoque? Né? Sim, ela desfaz a sinapse, né? Então aquela lembrança, por exemplo, que está causando a depressão, ela é desfeita no choque. Né? Certo. Você tem a psicoterapia, e aí você tem uma série de terapias, vamos dizer assim, alternativas, né? Que você pode usar. Como por exemplo? Hoje em dia tem uma terapia chamada EMDR, que você, com o movimento dos olhos, você consegue aplacar um pouco a angústia da depressão. É curioso isso. E isso já existe no Brasil mesmo? Existe no Brasil, já tem essas terapias no Brasil, tá? Mas eu estou te falando de uma, tem vários tipos, né? Certo. Seja como for, é fundamental. Depressão diagnosticada com um psicoterapeuta, ou você está suspeitando que está em depressão, buscar a ajuda de um psiquiatra. Isso é fundamental. As pessoas que sofrem de depressão, existe uma certa dificuldade para se assumir essa doença? Sim. Você sofre realmente dessa depressão e o quanto isso pode prejudicar no ambiente familiar ou amigos? Tá. Para cada homem que sofre de depressão, 2 ou 3 mulheres vão sofrer, né? Agora, essa estatística, ela tem que ser olhada com cuidado, porque, por exemplo, o homem admitir que está com depressão é mais difícil que a mulher, né? A gente vive uma sociedade machista, uma coisa que pode ser um sinal de fraqueza. Os homens têm dificuldade para assumir? Tem. Homens têm. Isso eu te falo clinicamente, trabalhando já com clínica há anos, né? Agora, a depressão, ela é uma doença grave que tem que ser tratada com muito cuidado, porque ela altera toda a dinâmica familiar, pode alterar mesmo, tá?
E existe forma de prevenção para depressão? Ou isso é algo quase inexistente? Prevenção. Numa sociedade que a gente vive tem tanto estímulo, né? Tanta violência, angústias. Difícil falar de uma prevenção. Talvez buscar uma autenticidade na vida, né? Ou, sei lá, trabalhar com o que você gosta. Ter tempo para fazer as coisas que você gosta, coisas assim, sabe? Cara, você tem que tomar cuidado que, assim, a gente, quando a gente pensa em depressão, a gente tem que pensar que a depressão, essa mais violenta, que acaba, às vezes, levando o sujeito a suicídio, ela, na verdade, é sempre uma comorbidade. A depressão por si só, essa que eu te falo, essa depressão maior, que o sujeito fica prostrado na cama, raramente o sujeito vai ter forças para se matar até, entendeu? Certo. Então, geralmente, essa depressão que leva o sujeito ao suicídio, ela é sempre acompanhada de uma ansiedade muito grande. Ansiedade pode levar, ela é uma consequência da depressão e pode acarretar no suicídio? Na verdade, a ansiedade pode ser, por exemplo, crise de pânico, né? Geralmente o sujeito que tem a primeira crise de pânico, após a crise de pânico vai romper uma depressão. É muito comum acontecer, tá? Então não é que uma é consequência da outra, mas elas caminham juntas. Perfeito. Tá? O JJ Entrevista volta daqui a pouco. Até já. Voltamos com o nosso JJ Entrevista. Embora os índices sejam mais altos entre os idosos de 70 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, a segunda maior causa por suicídio é de pessoas entre 15 e 29 anos. Nos últimos 20 anos, o número de suicídios cresceu 45%, sendo a porcentagem de homens maior do que de mulheres. Fernando, antes de terminar o nosso primeiro bloco, nós conversamos sobre a questão da ansiedade, que ela pode ser um sintoma de depressão e acarretar no suicídio. Ansiedade, creio eu, assim, pode ser que qualquer um sofra desse mal, né? Eu, por exemplo, sou um cara extremamente ansioso, com tudo eu me desespero. Então, assim, também existem níveis de ansiedade? Lógico. O grau mais patológico de ansiedade seria a famosa síndrome do pânico, né? Crise de pânico. Mas você tem vários graus. Essa ansiedade corriqueira, estou comendo muito, sabe? Ou estou muito agitado, não necessariamente quer dizer que você tem uma ansiedade mais patológica, né? Tem uma sigla, TAG, transtorno de ansiedade generalizado, que é quando o sujeito realmente entra nessa ansiedade, que ela começa a limitar ele no mundo, na vida dele, tá? Quando eu te falo que a depressão e a ansiedade, quando elas caminham juntas, elas podem fazer uma intersecção. E é geralmente nessa intersecção que vem o sujeito pensa em se matar. Tá? Por exemplo, a ansiedade de estar entrevistando uma pessoa pela primeira vez é uma coisa normal? Absolutamente normal, pode ficar tranquilo. Então tá bom. Agora, sobre as taxas de suicídio. Ela é mais comum nos homens ou em mulheres? Tem um dado? Essas estatísticas têm que tomar muito cuidado, do mesmo jeito que a gente pode falar que as mulheres são mais propensas à depressão e os homens às neuroses obsessivas, tem que tomar cuidado porque, aquilo que eu te falei, talvez por ser uma sociedade muito machista, os homens não admitam, né, ter a patologia, né? Os homens, existem estatísticas que dizem que os homens são mais propensos ao suicídio, por exemplo, né, do que as mulheres. Na verdade, tem todo um funcionamento bioquímico que difere o cérebro de um homem e de uma mulher, tá? Por exemplo, as mulheres trabalham melhor com os ciclos, com o tempo, né? Então, intuitivamente, uma mulher que está em depressão, a princípio, ela tem um potencial de trabalhar a depressão melhor que o homem, de ficar até menos ansiosa, porque ela é cíclica. O organismo da mulher já é cíclico, dá para entender? O homem não. O homem, quando se depara com uma depressão e num processo ansioso, pode ser que ele não trabalhe o tempo muito bem. Então, aquilo
torna mais ansioso ainda. Certo. A Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório recente apontando que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. No Brasil, o Brasil é o 8º país com maior índice de suicídio. A cada 1 hora, uma pessoa se suicida. O que definir, o que se pode dizer? As pessoas costumam dizer que a depressão é o mal do século XXI. Né? Agora, o que pode-se dizer desse dado alarmante? Né? Se a cada 1 hora perdemos uma pessoa, o Brasil fica atrás apenas Índia, Estados Unidos, Rússia. Eu te diria que a depressão, essa depressão que eu falei, a depressão comórbida, que é a depressão com ansiedade, essa pode ser apontada como mal do século, tá? Como eu te falei, tem vários tipos de depressão. Tem a famosa distimia, que é aquela depressão crônica, tá? No caso das mulheres, a depressão pós-parto? Também tem, né? Tem a depressão atípica que eu te falei, tem uma série de classificações no DSM de depressão. Seja como for, a minha experiência clínica, a depressão em si, quando você está apenas deprimido e não tem o processo ansioso, que é cada vez mais raro isso, o próprio cérebro, o próprio organismo, ele tem um processo chamado processo homeostático, que vai buscando uma espécie de média. Então, a depressão por si só, o próprio organismo vai tentando dar conta daquilo. Agora, eu percebo, clinicando, que a ansiedade judia mais do que a depressão em si. E, quando elas vêm juntas, aí que o bicho pega, né? Aí que tem que tomar cuidado. Aí você tem que entrar com medicamento mesmo, tá? Certo. Tem muita gente que é contra medicamento, mas eu já vi medicamento salvar a vida de muita gente. E ter um acompanhamento psicoterápico. A gente vai entrar nesse assunto depois. Agora, dá para se diferenciar o diagnóstico do transtorno bipolar de um diagnóstico de depressão? De depressão, sim. Um bom psiquiatra pode fazer um exame clínico. As pessoas têm um pouco de pé atrás, eu percebo isso, como psicanalista, que as pessoas estão cada vez mais com um pouco de pé atrás em relação à psiquiatria, né? Puxa, eu fui lá, foi muito rápido o exame, né? Mas um bom psiquiatra, clinicamente, ele não precisa de muito tempo para definir exatamente o que você está sentindo, né? E ele chega a um diagnóstico, se ele for bom, um diagnóstico preciso, em tempo rápido. Sim, um bom psiquiatra sabe diferenciar. O transtorno bipolar, o sujeito tem momentos de depressão, e pode ser que em pouco tempo depois ele entre num processo de mania, né? Por exemplo, uma espécie de euforia, sai comprando tudo que vem pela frente, alguma coisa assim. E o depressivo só fica naquela, né, na depressão, só fica para baixo. Então tem uma diferença. Ocorre aquela oscilação temperamental. Exato. Agora tem que deixar muito claro, essa oscilação nos dias de hoje é cada vez mais comum em qualquer processo neurótico, qualquer processo, não necessariamente o cara é bipolar. A sociedade que a gente vive, ela cobra essa oscilação de você o tempo todo. É tudo muito dinâmico. Você não tem tempo de absorver os eventos, dá para entender? Então tem um processo também que a gente é muito reativo ao que a sociedade impõe para a gente. É uma sociedade que é impossível alguém não ser ansioso. Sim. E eu diria muito difícil alguém não estar sempre à beira de ter um processo depressivo, entendeu? Pelas cobranças e tudo. Tudo. Para você ter uma ideia, com 18 anos o sujeito hoje tem que escolher qual a carreira vai seguir. Exatamente. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco voltamos com o nosso JJ Entrevista. Até já. Voltamos com o terceiro e último bloco do JJ Entrevista. Em relação à prática de suicídio, 30% deles ocorrem por envenenamento, enforcamento ou uso de armas de fogo. Entre os casos mais recentes estão o do ator Robin Williams e o comediante Fausto Fantin. Fernando, bloco anterior, falamos a questão dos remédios, os antidepressivos. Em alguns casos, é possível que o medicamento agrave a situação da depressão?
Um dos efeitos colaterais desses cloridratos de fluoxetina, que é o famoso Prozac, né, que revolucionou a história do antidepressivo dos anos 90 para cá, é que nas 2 primeiras semanas ele pode dar uma sensação maior de ansiedade, porque está tendo uma espécie de assentamento bioquímico no cérebro, né? Mas a tendência é passar dessas primeiras 2 semanas, o sujeito ir cada vez melhorando, né? Ele cada vez tendo mais recaptação da serotonina e aí ele vai apaziguando um pouco. O que é curioso é que pode parecer paradoxal, mas o melhor remédio contra a ansiedade a médio e longo prazo são os próprios antidepressivos. Certo. Estamos vendo algumas imagens de pessoas famosas, casos recentes como Robbie Williams, Fausto Fantini, comediante. E o que essas pessoas têm em comum é o fato de levar alegria, né, passar essa imagem de felicidade aos outros. É uma tendência pessoas que lidam com o humor sofrerem de depressão? Olha, eu vou te dar uma resposta até um pouco mais filosófica, não tão nesse enfoque psíquico. Se a gente parar para pensar que esses sujeitos usam do sarcasmo para fazer humor, é porque eles usam da crítica para a sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade um pouco absurda, principalmente nas relações humanas, né? Você parar para pensar que ele acha a sociedade sarcástica, ele consegue pôr sarcasmo nisso, é porque, às vezes, ele vê essa sociedade de uma maneira muito pessimista, dá para entender? Sim. Então, o que acontece? O fato de ele ser um comediante, na verdade, é um sintoma de que ele não se sente adequado a essa sociedade. Então, faz um sentido. O cara tem muito comediante que, na verdade, ser comediante, na verdade, é um sintoma ou uma interface que ele cria para poder lidar com a angústia de viver em sociedade. Você acha, então, que alguns casos que lidam com humor, ali é um local onde ela se livra dessa angústia que ela tem em relação à sociedade e saindo do palco, saindo do estúdio, ela retorna ao estado... Sim, é uma sensação de não pertencimento, né? Uma sensação de vazio existencial, com certeza. O Charlie Chaplin era um cara que tinha uma certa melancolia, né? E tantos outros comediantes, Harold Lloyd, Buster Keaton, eram pessoas absurdamente sensíveis e que, na verdade, usavam do humor, talvez, ou como válvula de escape, ou para se defender da angústia que era olhar a sociedade nua e cruamente. Certo. Bom, tira uma dúvida para mim. Álcool e drogas, elas são causas ou consequências de uma depressão? Eu diria para você que, na minha visão, a busca de álcool, drogas, né, no geral, é que o sujeito quer aplacar a angústia do vazio existencial que ele tem, né? Então, alterar o estado de consciência tira ele da angústia primordial dele, que é existir sóbrio, ou, no caso, sem a droga, né? Na verdade, esses sujeitos geralmente sofrem de um vazio existencial muito grande, tá? Então, na minha visão, é uma busca... Agora, como é que um psicanalista diagnostica uma pessoa com potencial de suicídio? Isso fica muito claro nas entrelinhas, né? Deixando claro, que eu acho que é importante essa informação. Muitas vezes a depressão vem de um processo endógeno. O que eu quero dizer? Um hipotiroidismo, às vezes uma infecção mal curada, às vezes um simples resfriado altera teu estado consciencial e você entra num processo depressivo, por incrível que pareça, né? O psicanalista, no discurso daquela pessoa, ele é treinado para perceber qual o potencial que ela tem de chegar às vias de fato ou não, tá? Certo. Agora, fica muito claro para o psicanalista que é esse processo ansioso que vai determinar se a pessoa pode ou não, né, cometer o suicídio. Agora, existe cura? Quanto tempo duraria um tratamento? Isso, acredito eu, que varia de caso para caso. Cura é muito difícil de dizer, porque
além de um processo bioquímico, que hoje em dia a gente não tem como fazer essa contagem, é diferente do hormonal, né? O processo hormonal você faz a contagem. O bioquímico, os neurotransmissores, você não consegue fazer ainda. Não tem tecnologia para isso ainda. E tem a parte subjetiva. No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. E tem a parte subjetiva, que é como é que você... Às vezes um sujeito que é muito quieto, ele está bem, né? Mas alguém tem uma percepção que olhar, não, o cara está em embotamento social, então seria um dos indícios que ele está em depressão. Então fica muito complicado. Cura, eu acho que não existe. Na verdade, existe você trabalhar para a pessoa lidar, cada vez se harmonizar mais com aqueles sintomas e aquilo não ser determinante na vida dela. Ok. Tá? Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Agradecemos sua presença, doutor Fernando. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Entrevista. Boa noite a todos e um ótimo final de semana.